E aí, meu amigo do Esporte Like, vamos falar do Flamengo. Flamengo que agora ganhou nessa noite do Bangu de 5-0, mas o foco agora é no time principal. Flamengo voltado agora para pegar o entrosamento e a discussão na ESPN, crédito para eles aí, falaram sobre esses dois jogadores, a Arrascaeta e principalmente o Dela Cruz, que ainda não entregou muita coisa no Flamengo, porque quando ele jogava no River Plate ele jogava mais. Então, mas eles estão cravando aí que se o Dela Cruz voltar à sua forma, voltar ao seu ritmo normal, ninguém vai bater o Flamengo, principalmente se o Arrascaeta também estiver bem. Mas vamos ver essa discussão que está muito legal. Vamos lá com o pessoal da ESPN Brasil, crédito para eles. O Pascoal tem dito aqui, mas esse Flamengo aí não tem enxerto, a camisa? Não tem recheio de camisa. Fala que não tem recheio na camisa. Tá bom, mas a camisa não tá lá sozinha jogando não, gente. É a camisa do Flamengo, é um peso. E outra, vai jogar num outro lugar que não está acostumado? Provavelmente não vai ter tanta renda, não sei o nível dos ingressos. Aquele dia a gente falou que cobraram, o rapaz mandou aqui que meia entrada estava 150 era mais barato, né? Para meia, né? Então não sei qual é o preço lá hoje. O torcedor de lá sabe que não é o Flamengo original, mas dá para ir lá, deve ir lá prestigiar. Evidentemente que quantos torcedores do Bangu estarão lá hoje? Pô, perto do... Não vai dar para comparar, Não vai dar para comparar. Então você tem que jogar com aqueles que estão lá, crianças, mais velhos, gente que já viu Zico e companhia, vai estar lá querendo ver, e gente que está crescendo e o pai vai levar para falar, olha, isso aqui, aqui no estado a gente torce para fulano, não vou falar não para não dar ciúme, mas nacionalmente a gente tem que torcer para esse time, para o Flamengo, etc. Tem muito disso no Nordeste. Então o cara tem que lutar para sair de lá com uma vitória. Acho que será um vexame não ganhar esse jogo. O Mauro está falando em vexame, qual foi a outra palavra que você usou? É obrigação de vencer. Quando a gente olha o Campeonato Carioca e a gente coloca o Flamengo contra qualquer time de menor expressão e investimento, né, porque isso faz diferença, a gente sempre aponta como favorito. E não há nenhum debate, não há nenhuma discussão sobre isso. Hoje isso se aplica, Pascoal? O Flamengo hoje não é favorito. Acho que o Flamengo hoje entra em igualdade de condição com o Bangu. É só ver a posição dos dois na tabela. Cruz nessa história, onde fica o Dela Cruz? Ele vai jogar no sábado, ele guarda para quinta-feira? Ele teve uma queda, né, física na temporada passada, fez um número maior de jogos do que o que estava acostumado na Argentina e deu uma declaração recente que chamou a atenção. Ele deu uma entrevista e fala sobre estar devendo, fala como ele se sente vestindo a camisa do Flamengo no começo de temporada. Vamos colocar no ar para a gente ler um trechinho dessa entrevista, porque eu achei bem forte, assim. Ele fala, tava tudo muito lindo, mas tinha que jogar, tinha que render, sabia o preço alto que haviam pagado por meu passe, então também é uma responsabilidade. Sinto que tenho que devolver ao clube o investimento que fizeram. E aí ele continua falando sobre como ele se sente, né? Nunca vou negociar o esforço. Às vezes eu estava a 70%, às vezes a 80%, mas tentava jogar. Depois da Copa América, meu nível baixou consideravelmente. Quando chega Felipe Luiz, obviamente que ali tudo voltou a se reconstruir, Pascoal. Eu fico pensando no quanto passa pela parte física. Ele fala ali de uma cifra, né? Ele custou 16 milhões de dólares ao Flamengo. É um dinheiro muito alto para uma transação, um investimento de América do Sul. Então, isso também tem um peso. Como é que você enxerga essa declaração? E que é um cara que tem responsabilidade. Um cara que tem postura, né? E é o mínimo que se cobra de um jogador de futebol, responsabilidade e postura. Ele sabe que ele não rendeu para o Flamengo o que o Flamengo investiu nele. Ele sabe que ele não rendeu no Flamengo aquilo que ele pode render, que ele já rendeu no River Plate, que já rendeu na seleção do Uruguai. Então, ele está entendendo que no Brasil ele vai jogar 80 partidas, 83 partidas, né? E ele não estava acostumado a jogar 38, 40 partidas por temporada. Ele jogou praticamente o dobro nessa temporada. Então, é claro que tem uma cobrança do esforço. Esse esforço passa pelas eliminatórias da Copa do Mundo, passa pela Copa América, passa pelo Flamengo em múltiplas competições. Teve um momento que o Flamengo como um todo caiu de rendimento, né? É bom que se diga, não é só ele. É uma verdade, mas ele diz claramente que depois da Copa América ele teve uma queda. E foi exatamente nesse momento da Copa América que a gente dizia, ele teve uma queda acentuada. E o pior, né? Pior que o Arrascaeta teve uma queda maior do que a dele. Sim. E aí depois teve a contusão, a lesão no joelho.
E aí as coisas se complicaram ainda mais para o time do Flamengo, não estando o De La Cruz em condições e não estando principalmente o Arrascaeta, que é um cara excepcional. E aí se dependeu muito de um jogador que é o diferente que tem o Flamengo, que é o Gerson, o Coringa fazendo as funções de 2 jogadores, ou ele jogando por 2, porque ele joga com tranquilidade por 2 no time do Flamengo. Mas acho que o De La Cruz tem um compromisso com o Flamengo, tem um compromisso com a torcida do Flamengo, e eu acho isso bonito. O jogador de futebol muitas vezes desconhece isso, mas o De La Cruz conhece a responsabilidade. Sabe que ele tem responsabilidade e sabe que isso será cobrado dele. Então, é um reconhecimento à postura de um cara que sabe o que é jogar no Clube de Regatas do Flamengo. Esse é um dos caras que merecia tempo, Mauro, assim, de jogo antes da Supercopa, porque ele é um dos personagens que vão ser olhados, né? Vai ter gente de olho no Gerson, vai ter gente de olho nele, no Flamengo como um todo, mas existem algumas figuras que são mais emblemáticas. E o De La Cruz, por como acabou a temporada, vai ser um cara que vai ser cobrado num jogo que vale título. Ele deveria, para você, estar em campo no sábado? Não sei qual é a condição dele, mas com relação aos outros, com relação a quem poderia substituí-lo, mas eu acho que ele vai estar em campo, sim. Se vai aguentar o jogo todo ainda, não sei, mas eu acho que vai estar em campo. E com relação à entrevista, é isso mesmo. Agora, ele se lesionou 3 vezes depois da Copa América. Por 3 vezes ele foi para o DM, então acabou que ele jogou 50%. O desgaste dele, eu acho que foi mais psicológico que físico, por não estar conseguindo entregar, porque ele jogou metade dos jogos do Flamengo no segundo semestre. Inclusive, ele não esteve na Copa do Brasil na fase decisiva, vocês se lembram, né? Nos jogos decisivos, ele não pôde jogar, não estava bem para isso. E aí isso deve preocupá-lo. O Alcaraz veio por mais dinheiro, o Alcaraz depois, né? Não, o Alcaraz veio por 10 milhões. Ah, por 10? É. Tá. Se eu não me engano. Não, peraí, acho que foram 10 de euros. Vou confirmar. 10 de euros, vou confirmar. Vou confirmar, porque... Mas não é o mais... O De La Cruz foi o mais caro que o Flamengo comprou ou um dos mais caros? Eu acho que é um dos. Eu acho que o Flamengo depois comprou alguém mais caro, mas enfim. O Alcaraz tinha questão de ser um dos mais caros. Eu vou confirmar essa informação. Tinha. E aí o que acontece? O cara sabe, né? Não é só ele. O valor que eu tenho aqui é em reais, 120 milhões de reais parcelado. O Alcaraz. Dá 20 milhões de euros aí de dólar. Então é mais caro. É mais caro. É isso aí, é 20. Eu estou fazendo a 6, né? Sim, redondo que devia ser na época. Ainda estava um pouquinho menos, né? O Alcaraz foi mais caro. Eu lembrava, eu acho que é o jogador mais caro. É o jogador mais caro da história, é isso. Tanto que tem a cobrança em cima dele. Isso aí deve dar uma aliviada do De La Cruz. Ele chegou o outro e falou, pô, agora esse cara vai falar, ó, pega no pé daquele ali é que tem que entregar mais. Mas ele, como tem responsabilidade, ele mostrou isso. Foi a primeira entrevista que ele deu, assim, abertamente, desde que ele chegou. Ele me parece ser um cara tímido, a imprensa o trata como um cara tímido. Ele não fala depois de jogo, assim, mas não senta para falar do jeito que estava. Aproveitaram que estava lá no relato. Até isso ajuda a fazer uma pré-temporada fora. Essa entrevista não aconteceria se estivesse treinando no Ninho. Era muito difícil. Mas, enfim. E ele sabe que tem que entregar mais. Quem vem com o peso de que ele veio, e ele veio para ser decisivo, pô, ele é um cara muito bom. Ele é o cara que punha num outro esquema de jogo o Arrascaeta no banco da seleção. Jogava ele. É outro jeito de jogar, mudou o técnico, passaram a jogar os dois, mas ele também não saiu do time. E a gente tem comentado, o Felipe Anderson no Palmeiras, o cara chega, mas não entregou. Aí o Corinthians comprou um cara caro, o cara entregou, o Memphis, tinha que entregar. Senão, eles sabem, esses caras, eles têm experiência suficiente para saber, não gastou essa bala à toa comigo, eu não vim aqui para ser chinelinho. E ele parece ter, o De La Cruz, parece ter toda a característica de que não é de ficar, tô ganhando bem, tchau. Não, então, é um jogador sério. Espera-se sim, e o torcedor esperava mais dele, sim. No começo ele foi bem melhor, né? Sim. Quando ele chegou e tal. Mas acho que ele pode render mais, assim, com outros caras. Sim, eu quero te ouvir falar do De La Cruz, mas também já quero saber o quê? Que vocês estão achando que vocês vão escapar e me enrolar aqui? Isso. Tem Bangu e Flamengo. Vamos encerrar esse assunto com a opinião do Zinho e os placares aqui, que ainda tem muito jogo ao vivo hoje para passar aqui no clube. Estou com a opinião dos companheiros, né? E a opinião do próprio atleta, dizendo que ele pode render muito mais. E a gente que acompanhou ele no River Plate viu ele jogando muito mais. Né? Não é à toa que o Flamengo fez esse investimento. Titular da seleção do Uruguai até um certo tempo, depois começou a perder um pouco esse status, mas é muito bom jogador e ele precisa estar muito bem fisicamente. A característica de jogo do De La Cruz não é um jogador de técnica
refinada, meia, camisa 10. Eu não enxergo ele assim. Por mais que o Mauro Naves falou que ele jogou na seleção, o Arrascaeta ficava no banco, mas não era fazendo aquela característica do camisa 10, que infiltra, que enxerga o jogo, que é o habilidoso, que é o cara daquele passe decisivo. Ele tem capacidade de dar um passe, ele tem capacidade de fazer gols, como já fez, mas ele não é um meia artilheiro. Não é. Ele começa no Flamengo até jogando um pouco mais adiantado pelo lado direito e não funcionou. Tanto é que aconteceu algumas críticas. Quando o Gerson machuca, ou machuca não, quando o Gerson infelizmente teve que fazer uma cirurgia, ele é recuado para fazer essa função que o Gerson fazia. E ele fez tão bem que quando o Gerson voltou, o Gerson jogou mais à frente. E ele continuou como um segundo homem, que é a posição que ele enxerga o jogo, que ele vai de frente para a jogada. Ele não recebe a bola de costas, porque o meia, eu fiz essa função, as duas, você receber a bola de costas para o seu marcador, sem você estar enxergando ainda o que pode fazer, é mais difícil para você se livrar. Precisa de uma técnica, de uma movimentação, de uma habilidade para você flutuar entre as linhas, como o Pascoal gosta de falar, e é um meia com característica para fazer isso. O De La Cruz é aquele cara motorzinho, sabe? Vai, volta, vai, volta, vai, volta. Então, assim, ele quando voltou de contusão, não estava bem fisicamente, não conseguiu entregar. Eu acho que ele bem fisicamente, fazendo uma boa pré-temporada, ele é um jogador de ser aquele cara, como a gente apelidou, falou, ele é o motorzinho desse time, ele corre para todo mundo, ele tá sem a bola aqui ajudando o primeiro volante, ele cai ali, marca ali o cara que tá subindo pela lateral, quando rouba a bola ele chega rápido na frente, encosta no Arrascaeta. É um cara muito útil, eu acho que tem tudo para entregar aquilo que ele fez no River Plate, e as contusões, concordo com o Mauro, prejudicaram fisicamente, e ele, para mim, é um bom jogador, mas aquele jogador tático do time. Não é aquele meia habilidoso lá da frente. Não é a função dele. Box to boxzinho ele faz. O Pascoal vive dizendo que ele faz muito bem o box to box. O Pascoal cochichou aí pra você? O Pascoal falou, o Zé esqueceu de falar que ele faz box to box. Não, ele não fazia a função do Arrascaeta, né? Lógico que eu falei que o Arrascaeta ficava na reserva, ele jogava assim, não era a mesma função, exatamente. Era outro esquema tático, outro técnico, e dito isso, o Zinho não deu placar. Vocês estão me enrolando aqui, eu tô só esperando. O Arrascaeta é um meia diferente dos outros. Ele é um meia barra segundo volante, um meia barra... na seleção do Uruguai, ele joga como terceiro volante pela direita e ocupa aquele espaço da direita, mas é o meia que corre com a bola, dá o passe e corre para a área para pegar a sobra. Ele é o cara do segundo passe, do primeiro passe para sair... O passe para o gol. Ele não é o cara do passe para o gol. Ele é do passe anterior do gol. E às vezes de um rebote, né? Aí quando a bola sobra e ele é pequenininho, ninguém percebe, ele está dentro da área, ou na meia-lua, ele bate pro gol. É o que ele faz melhor. Dito isso, 1-1. Dito rapaz, isso, 2-1 Flamengo. Ué? Vai ganhar o jogo, 2-1 Flamengo. Não é do Flamengo? Você quer o palpite? É, Bangu e Flamengo, porque eu acho que eu fui aqui contaminada pelo Pascoal, sabe? O Pascoal deu 1-1, não, jogando lá. Tá jogando em casa o Flamengo, né? A gente vai jogar, dizer que o manda é do Bangu. Pode dar mais empate, Pascoal. O Pascoal já... o Pascoal já gastou o empate dele. Já gastei. Eu gosto assim. Eu gosto desse jeitinho. O Mauro foi de 2-1, e você, Tetra? Não, então, assim, não tem segunda bola, né, no jogo, não tem gol de bola parada, não tem jogo de 6 pontos, mas tem jogador que joga por 2. Tem jogador... então tudo bem, entendi tudo. 2-0 Flamengo. 2-0 Flamengo? Isso aí, eu tava 2-0, 2-1 e tal. Cleito voltando, o Pablo, né? Noves fora... eu tenho que corrigir uma informação. Acabei de me lembrar que eu preciso corrigir uma informação antes de dar o meu placar. Não é suspense, é justiça aqui com a informação. Ontem, conversando com algumas pessoas, eu pegando informação do Danilo, veio junto a do Vitão, e eu tinha entendido que eram 7 milhões menos os 4 que o Internacional deve ao Flamengo. Não, são 7 milhões desembolsados e o abono dos 4 que o Internacional deve ao Flamengo. Essa seria a negociação pelo zagueiro. 7 então, com 4? 11. Eu acertei a conta ontem de 3 mais 4, mas eu errei a compreensão da informação. Então, não são 7 total, são 11 total,
com esses 4 Vamos falar aí descontados. custo-benefício. Depois a gente fala disso. E aí, meu amigo, vocês concordam aí com a turma da ESPN, o Pascoal, o Zinho, o Mauro Naves falando aí sobre o Dela Cruz, que se ele tiver em forma, porque ele joga muita bola. Eu queria ver os comentários de vocês, escrevam aí nos comentários, deixe o seu like e se inscreva no canal para mais gente ouvir essa análise. Um forte abraço e até a próxima.